Você já pensou em ter uma automação que faz a criação do tema da postagem, da legenda, cria, ou seja, gera a imagem e ainda gera um título em cima da imagem como uma chamada para ação de forma 100% automatizada com inteligência artificial? Pois é isso que eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo, como você cria essa automação. Eu sou o Billy e aqui no canal eu falo muito sobre automações, principalmente com inteligência artificial. Em um vídeo anterior eu postei essa automação aqui, ó, criação de texto e imagem automatizada com IA para redes sociais. Só que agora a gente vai fazer essa mesma automação, porém numa versão 2.0, onde na automação anterior ele fazia isso daqui, ó. Ele não tinha essas duas etapas aqui, tá? Então ele vinha diretamente aqui, ou seja, ele gerava o texto, a legenda da postagem, depois ele gerava a imagem, salvava no nosso Google Drive e postava lá no nosso Instagram e depois apagava essa imagem para não ficar acumulando, né? E agora eu adicionei essas duas etapas aqui, onde a gente vai colocar um texto em cima dessa imagem, porque a imagem que era gerada anteriormente, ela era assim, ó, ela não tinha nenhuma chamada para ação, ela não tinha nada, nenhum texto que chame a atenção da pessoa, ela era simplesmente uma imagem, tá vendo? Todas essas aqui foram geradas por essa automação, e aqui, ó, ela colocava legenda normalmente, né, falando sobre um tema que eu treinei para ela falar, só que não chamava muita atenção por não ter um texto que chame a atenção sobre o que está falando na legenda. E é isso que eu adicionei agora e o que eu vou te mostrar como você também vai fazer aí para você. Então vamos entender primeiro como ela funciona. Aqui, como eu mostrei no outro vídeo, eu gero o texto, a legenda do assunto que eu treinei no prompt aqui que eu quero que a inteligência artificial gere para mim. E eu ainda estou usando a Grok, que é uma inteligência artificial gratuita. Se você quiser resultados ainda melhores, você pode usar o ChatGPT. Porém, a Grok já funciona muito bem para essa tarefa aqui que eu treinei, porque eu fiz um prompt que ele me entrega exatamente o que eu quero. E se você quer saber mais sobre essas outras etapas aqui, que eu estou passando rapidamente, assiste o meu outro vídeo que tem tudo detalhado aqui. Só que o foco desse aqui é nessa atualização que a gente teve, tá? Mas só seguindo a lógica para você poder entender. Logo em seguida, o ChatGPT, a OpenAI, né, através do DALL-E 3, na verdade, ele vai gerar uma imagem a partir desse assunto aqui. E uma coisa que eu mudei aqui também, que me deu um resultado melhor, é deixar o prompt em inglês para gerar a imagem, tá? Então, ele vai e gera essa imagem aqui para mim. Cada hora ele vai gerar uma imagem de acordo com o tema, é claro, né? Então, nesse caso aqui que eu rodei a automação, ele gerou essa daqui. E agora, nessa outra etapa aqui, olha o que ele fez aqui para mim. Ele colocou uma tarja preta nessa etapa aqui para eu inserir um texto automaticamente também. Então, fica tranquilo que eu vou mostrar como você faz isso passo a passo, mas eu só estou primeiro te explicando a lógica para você entender, depois eu te ensino como faz, tá? Então aqui ele cria uma tarja preta onde eu quero e na etapa seguinte ele vem e coloca o texto aqui em cima. E nesse caso aqui eu até coloquei um texto qualquer de exemplo, mas a ideia é que a gente vai fazer aqui no final desse vídeo é que a própria IA gere esse texto pra gente, beleza? Então eu vou te dar várias dicas para você não ter erro aqui, porque pode ser que fique fora do lugar, então tem que tomar muito cuidado. E aí logo em seguida, né, ele salva no nosso Google Drive, ele compartilha lá essa imagem para o Instagram poder postar, e aqui ele faz a postagem no nosso Instagram. Isso aqui eu já mostrei no outro vídeo, e finalizando ele deleta a imagem para não ficar sempre acumulando várias imagens lá no nosso Google Drive. Então, como você pode ver, ele sempre vai ficar limpo depois que posta, tá? Então vamos lá, vou deixar a automação aqui em cima para caso a gente precise consultar alguma informação, e vou voltar essa daqui para a versão que estava antes. Tá? Esse Facebook está desativado aqui porque eu não estou postando no Facebook, mas se você quiser postar, é simplesmente fazer isso daqui também, tá? Na verdade, só assim já vai dar certo, beleza? Então eu vou até apagar aqui para não confundir muito. Então, olha só, agora a gente tem aqui a automação 1.0, da forma que estava lá no outro vídeo. E agora a gente vai adicionar aquele upgrade dele, fazer a tarja preta e o texto, beleza? Então, como a gente vai fazer aqui, ó, no meio do nó aqui, eu vou colocar um data
Transformation e vou procurar esse campo aqui, ó, Edit Image, para a gente poder editar uma imagem. E a gente tem várias opções aqui, que inclusive você pode fazer se você quiser, como por exemplo, você pode borrar a imagem para ela ficar desfocada. E se você quiser colocar um texto em cima também dá para fazer isso. Você pode colocar uma borda na imagem. E aqui fica uma outra dica minha, que inclusive já vale um like seu aí, que é, além de você colocar uma tarja em retângulo como eu fiz, você pode colocar, por exemplo, uma borda maior, porém só na metade da imagem ou só embaixo da imagem, como rodapé. E aí você posiciona o texto, porque você consegue, vou te mostrar aqui, você consegue posicionar o texto exatamente onde você quer na imagem. Então você pode colocar, além de ser no meio exato da imagem, você colocar lá embaixo no rodapé. Dá para fazer isso também. E é até mais fácil ainda em questão de posicionamento. A gente tem aqui também outras opções para cortar a imagem, buscar informação, mudar o tamanho da imagem, girar ela e várias outras opções aqui, como também adicionar transparência na imagem. Então tem muitas opções que muita gente nem sabia que dá para fazer isso aqui no NetN. Então, estou trazendo isso aqui de primeira mão para você. Inclusive, comenta se você aqui embaixo no vídeo se você sabia que dá para fazer tudo isso aqui no próprio NetN, como se já tivesse um editor de imagem simples aqui dentro. Então vamos continuar aqui, ó. A próxima etapa é o Draw Image. Por que o Draw? O Draw ele vai desenhar alguma coisa aqui, alguma parte na imagem, tá? Que no nosso caso a gente vai usar o retângulo. Você pode usar outros formatos também, como o Circle, que é um círculo, Line, que é uma linha, e o próprio Rectangle, que é o que a gente vai fazer, que é um retângulo. E então o Operation vai ser Draw, que é desenhar. O Property Name, você deixa o Data, porque quando o ChatGPT gera uma imagem aqui, depois eu vou rodar a automação para você ver. Inclusive, deixa eu até desativar isso aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Bom, desativei o de cima também, né, para não ativar o gatilho de cima e deixar só esse aqui ativo. Então vamos testar. Aí ele gerou já a legenda, agora está gerando a imagem. A imagem demora sempre um pouquinho mais, né, mas mesmo assim eu ainda acho rápido. Pronto. Agora a gente consegue ver aqui como que ficou. Tá vendo? Todas as vezes que o ChatGPT, o DALL-E 3, na verdade, ele gera uma imagem, ele sempre vai salvar essa imagem como data. Tá? Ele vai colocar o parâmetro como data, então deixa sempre data aqui, beleza? Aqui, agora a gente vai escolher a cor que a gente quer que fique lá no nosso retângulo, tá? Você pode escolher qualquer cor, qualquer intensidade aqui, inclusive a transparência dele, ó. Então, você, no meu caso lá, eu coloquei um preto chapado, né? Para ficar o preto sólido. Mas você pode colocar uma transparência para ele ficar um pouco transparente e aparecer um pouco da imagem lá atrás, se você quiser. E para isso é só você ir regulando aqui a quantidade de transparência que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui um azul agora, por exemplo. Tem hora que a transparência, dependendo da intensidade que você colocar, ele dá uns bugs assim, tá vendo? Ó, tá vendo? Esse deu certo. Quando ele der um bug, você pode pegar a cor diretamente com o código na internet ou pedir o próprio ChatGPT. Como eu fiz aqui, depois eu vou mostrar para você. Mas aí você pode pedir assim, me dá a cor preta com tantos % de transparência. E aí você vai ver que algumas porcentagens ele não aceita, mas muitas ele aceita. Beleza? Então, aqui você vai definir a cor. E aqui você vai definir a posição inicial Y. Y e X é isso daqui, ó. Ó, a gente tem aqui Y e X. Lembra na escola? A gente viu isso aqui, ó. Então, ó, o Y é a posição da altura e o X da largura. Então aqui você vai, por exemplo, se você quer que ele fique mais ou menos aqui, ele tem uma medida, né? Se você quer que ele fique exatamente no centro, e aí você tem que encontrar a medida para ele ficar aqui. E no caso a gente vai usar um retângulo, né? Então, por exemplo, se o retângulo vai ficar aqui na imagem, aí você vai precisar posicionar ele aqui. Então aqui a gente tem algumas medidas, ó. A posição inicial Y e a posição inicial X. Depois a gente tem a posição final X e a posição final Y também. Qual é o ponto, se é um retângulo, né? Qual que é o ponto inicial Y? No nosso caso, o ponto inicial Y é aqui e o ponto final Y é aqui. E no X, o ponto inicial X aqui e o ponto final
X aqui, inicial X aqui, final X aqui. Então é assim que você vai precisar entender para saber posicionar o retângulo onde você quiser na imagem. Se você quer aqui embaixo, no meio, enfim. Eu acho que deu para entender. E o que eu fiz? Para eu não ter que ficar chutando aqui, tentar posicionar, adivinhar a posição da imagem, que ia dar um pouco de trabalho, eu utilizei o ChatGPT. Eu pedi para ele assim, ó, para centralizar o texto na imagem, ó, preciso que o texto gerado em cima da imagem fique no centro da imagem. Como faço isso? Aí ele me deu as posições, ó, por exemplo, coloca 200 no X e 800 no Y, tá? Aí depois aqui eu pedi para ele, isso aqui foi do texto, tá? Essa parte que foi do texto, e depois eu pedi ele as posições do retângulo. Só que aí ficou muito justo. Aí eu pedi para ele, ó, tá vendo que ele me dá as posições tudo certinho aqui? Aí depois eu pedi para ele, ó, quero que fique maior o retângulo. E aí depois eu também personalizei, né? Ele me ajudou a dar o norte de onde eu precisava posicionar. Depois eu aumentei também de acordo com o que eu achava que ficava mais legal. Só ir aumentando o número ali ou diminuindo de acordo com o que você precisar, certo? Voltando aqui então, a gente tem o Corner Radius. O que é isso? Isso aqui é se a ponta do retângulo vai ser arredondado ou quadrado. Quanto menor o número aqui, mais quadrado ele vai ficar. Ou seja, se você deixar 0, ele vai ficar quadradão. A ponta, né, ele vai ficar com ponta. De acordo com você for aumentando aqui, ele vai ficar mais arredondado, tá? Então, ó, a gente vendo aqui, ó, aqui foi a imagem. Vamos testar para você ver como vai ficar, ó. Deixa eu pegar uma outra cor, vai ficar mais visível. Tem hora que ele fica dando uns bugs assim, de ficar executando a automação o tempo todo. Aí o que você faz? Você volta, abre de novo e roda a automação. Aí ele vai funcionar certinho. Finalizou. Então vamos ver como ficou. A OpenAI gerou essa imagem aqui. Ó, aqui eu vou colocar eu coloquei umas medidas que o ChatGPT gerou para mim. E é muito importante você falar isso pro ChatGPT também, que eu esqueci de comentar. Quando você for pedir para ele te ajudar a posicionar, é muito importante você fale qual que é o tamanho original da imagem. E aí quando você baixa a imagem aqui da OpenAI, você consegue ver no seu computador qual que é a medida que ele gera. E ele sempre vai gerar. No meu caso aqui, ele está gerando sempre em 1024 por 1024. Então você fala isso com o ChatGPT, porque essa posição aqui é em pixel. Então se você não informar qual que é o tamanho da imagem, ele vai dar os valores todos errados aqui. Então informa o tamanho para ele saber qual que é o limite que ele tem para trabalhar ali. E aí, ó, a imagem que ele gerou foi essa. E a imagem com retângulo, né, ficou assim, tá vendo? E aí, de acordo com o que você for mexendo aqui, ele vai mudando, ó. Então, por exemplo, se eu quiser... Tá vendo que a ponta tá bem pontiaguda aqui, ó? Eu vou colocar 10 e ele vai ficar mais arredondado, ó. Vou testar. E, ó, tá vendo que agora a ponta ficou mais suave, mais arredondado? Quanto maior isso aqui, mais arredondado vai ficar. Até chegar um ponto que ele vai ficar todo oval aqui, você colocar no limite máximo dele, certo? Então, o retângulo tá pronto. Agora a gente vai colocar o texto aqui no meio. E aí, vamos adicionar um novo nó. Coloca o image aqui, ó. E aí já vem Edit Image. Agora a gente vem aqui embaixo e vem Apply Text to Image. Ou seja, aplicar um texto na imagem. Aí aqui, como exemplo, eu tô colocando um texto qualquer. Teste aqui. Mas a ideia é que depois a gente vai colocar o texto gerado por IA aqui. Mas vamos só testar para a gente ver como vai ficar. Aqui você vai escolher o tamanho do texto. Vou colocar 50, que é um tamanho que eu achei legal. Bom, vou trocar aqui só para preto, colocar as posições anteriores que eu coloquei para te mostrar como vai ficar. Ó. E agora vou colocar o texto como branco e nessas medidas aqui, ó. Ó, tá vendo? E aí, ó, vou até colocar um outro aqui, ó. Teste aqui. Pra você ver que ele gera exatamente o que a gente coloca aqui, tá vendo? Ó? E aí, aqui, ó, você pode ir definindo, personalizando a posição de acordo com onde você quer posicionar o texto, tá? Aqui em Options, você pode ir adicionando as opções aqui. E tem essa aqui, ó, Font Name ID. Você pode selecionar a fonte que você quiser também. E o formato para ele salvar a imagem, eu coloquei PNG. Então aqui a gente tem o texto que a gente digitou. Agora, se a gente quer que a IA gere esse texto, a gente vai fazer isso daqui, ó. Vou adicionar esse mesmo nó aqui de Basic LLM Chain, tá? E entre esse aqui, ó, e o outro, eu vou colocar ele. LLM Basic. Ó, Basic LLM Chain. E aqui eu vou colocar Define Below. E vou falar assim, ó, gere um título. E aí, é aqui que tá a dica valiosa para você. Se você colocar só assim, gere um título sobre tal tema, ele vai gerar um título totalmente aleatório. Então pode ser um texto
grande, um texto curto, cada hora vai ser de um jeito. Então você tem que limitar ele para não passar de tantos caracteres depois. Então, por exemplo, ó, gere um título sobre o tema, e aqui você vai puxar o tema que foi gerado lá na legenda, ó. E aí vamos testar pra gente ver. Aí ele vai dar erro porque eu não coloquei a LLM aqui, né? E ainda tá todo atrapalhado aqui. Então vou colocar a Grok aqui. Beleza? Agora sim vai dar, ó. Ele tá, como ele tá puxando de nós que estão bem lá atrás, então ele tá sugerindo a gente colocar isso daqui, ó. Vou fazer assim, eu vou fazer ele separado daqui, para ficar mais organizado aqui, ó. Vamos fazer assim. Vou colocar para ele gerar junto aqui, tá? Ele já vai jogar lá direto lá, ó. Vai ser mais prático. Então, ó, na verdade ele tem que puxar a legenda, né? Vindo aqui, ó. E deixar organizado aqui. Puxar de novo aqui. Deu um bug de novo na automação. Fechar e abrir de novo. Beleza, aqui tá com erro porque é lá na frente, né? Agora sim ele gerou, ó. Tá vendo o tamanho do título? Se a gente for colocar isso daqui lá na imagem, vai ficar um texto gigante, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente vem aqui, ó, e clica aqui em adicionar o prompt, deixa o sistema e coloca assim: não entregue nada mais do que o próprio título, para que ele não entregue isso daqui, ó. Tá vendo? Excelente título, esses pontos. E esse descrição, tá vendo? Esse título captura perfeitamente. A gente não quer isso, a gente quer só o título e ponto, né? Então coloca isso aqui, ó, não entregue nada mais do que o próprio título e ponto. E depois vamos falar a questão do título do título curto, né? O título não deve ultrapassar, sei lá, vou colocar 10 caracteres, eu acho que é pouco, né? Vamos testar. Vamos testar aqui e ver como vai ficar. Ficou realmente muito pouco. Então vou colocar, acho que 100. Tá vendo? Ó, 100 ficou um tamanho bom, né? Então, aí inteligência artificial, o futuro está aqui. Então a gente limitou. E aí quando você gerar o texto com a inteligência artificial, você vai jogar ele aqui para que, além de... Não dessa forma, né? Mas só para você entender. Além de você colocar o texto aqui, ó, igual a gente estava fazendo antes, né? Como um texto fixo, ó, texto aqui, igual a gente estava fazendo, você vai puxar uma expressão de onde essa informação tá vindo. Nosso caso que esse aqui vai ser o título. A gente vai colocar aqui, e aqui tá dando erro porque eu só tô te mostrando só o parâmetro, como que você vai usar, e não tá posicionado no lugar certo. Eu tô te mostrando que você também pode gerar esse texto com IA aqui. Beleza? E aí, logo em seguida, vou deixar o texto fixo aqui por enquanto, pra gente fazer o teste, ó. Vou colocar o texto fixo aqui, a importância, eu faço a leia, importante, sei lá, tá? Só pra gente fazer um teste. E eu vou testar aqui, certo? Ficou assim. Vou colocar mais texto só pra completar, importante saber, beleza. Aí agora eu vou ativar o restante do fluxo, vou te mostrar ele sendo postado lá no nosso Instagram. Ó, eu tô com o meu Instagram aqui, vou atualizar para vocês verem. Ó, o último post é esse aqui. Então, vou rodar a automação toda aqui, ó. Ele vai gerar uma nova imagem, né? Porque eu tô rodando novamente aqui a automação. Então, ele vai salvar. Vou até deixar aberto aqui. Deixa ele terminar. Aqui ele vai, quando ele chegar aqui, que ele vai salvar no Drive, né? Ó, colocou aqui, já salvou, tá vendo? E agora ele vai fazer a postagem no nosso Instagram. Beleza, postando. E aqui ele vai apagar sozinho também, ó. Ó, apagou lá no nosso Drive. Agora eu vou abrir o Instagram, vamos atualizar. E tá aqui, ó. Ler é importante saber, com a legenda também, ó. Tá vendo que legal? Então, dessa forma, você consegue ter uma automação prontinha de redes sociais totalmente automatizado com IA. E se você quer aprender a dominar o NTN e aprender a utilizar automação com inteligência artificial para poder monetizar e vender soluções na internet, vou deixar o link aqui embaixo da minha formação, a nova formação que se chama Auto IA Start, que é um curso focado em automação com inteligência artificial, seguindo uma metodologia que eu criei para você aprender de forma totalmente didática a fazer o que eu também faço para mim e para os meus clientes. Então, vou deixar o link aqui embaixo, dá uma olhadinha lá, eu garanto que você vai gostar demais. E se você teve alguma dúvida sobre o vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Até o próximo vídeo.